Ela saiu de casa grávida, com R$ 73 no bolso e uma sacola que já estava rasgando na alça. O lugar que ela aceitou não tinha luz, não tinha comida e metade do telhado tinha caído. Todo mundo achava que ela ia desistir em uma semana. Não desistiu. O que ela encontrou naquele sítio abandonado, ninguém esperava, nem ela mesma. Se você quer saber como uma mulher que não tinha nada construiu tudo do zero, fica até o final, porque essa história muda de um jeito que você não vai ver vindo. A chuva não avisa quando vai mudar uma vida. Ela simplesmente cai, pesada, fria, sem pedir licença, do jeito que certas pessoas tratam outras se consideram menores do que elas. Era uma quinta-feira de março, final de tarde, quando Mariana saiu pela porta da frente da casa onde tinha vivido os últimos 22 anos com apenas uma sacola de supermercado na mão direita e a barriga de 7 meses empurrada para frente como um aviso que o mundo não quis ouvir. A sacola era de plástico verde, dessas que se rasgam com o peso. Dentro dela, 2 vestidos surrados, uma foto 3x4 da mãe, um caderninho de receitas e um par de meias sem elástico. Mais nada. 22 anos de vida dentro de uma sacola que mal fechava. Ela parou no portão. Não porque hesitou. Parou porque a barriga pesava demais e a chuva tinha começado a entrar pelos olhos antes mesmo de ela sair da calçada. Mas não eram lágrimas. Ela não chorou. Não ali. Não naquele momento. Não na frente daquela mulher que estava de braços cruzados na soleira da porta, observando com uma expressão que não era de raiva nem de culpa. Era pior que isso. Era indiferença. Pode fechar o portão quando sair, disse a voz de dentro da casa. Mariana não respondeu. Fechou o portão devagar, com cuidado, como se aquele gesto pudesse mostrar algo que as palavras nunca conseguiram mostrar para aquela mulher. E começou a andar, grávida, encharcada, sem destino, com uma sacola verde que já estava rasgando na alça, e com alguma coisa dentro do peito que ainda não tinha nome. Não era coragem, ainda não. Era só a recusa de cair ali, naquela calçada, na frente daquela porta. Era o mínimo que sobrava, mas às vezes o mínimo é exatamente o que basta para continuar andando. O que aconteceu depois dessa noite, ninguém imaginou, nem ela. Para entender o que Mariana carregava naquela sacola verde, você precisa entender o que ela carregava antes da sacola existir. Mariana Souza tinha 22 anos, cabelos pretos e grossos que ela sempre prendia com um elástico de cabelo azul desbotado, olhos castanhos escuros que tinham o hábito de fixar as coisas por tempo demais, paredes, janelas, o fundo de uma xícara de café. As pessoas que não a conheciam achavam que ela era tímida. As que conheciam sabiam que ela estava sempre processando alguma coisa que não ia dizer em voz alta. Ela tinha nascido em Pouso Alegre, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, filha única de uma mulher chamada Dona Conceição, que todo mundo chamava de Conceição, mas Mariana chamava apenas de mãe, com uma suavidade na sílaba que você percebe quando alguém diz uma palavra e você entende que ela carrega o mundo inteiro. Dona Conceição morreu quando Mariana tinha 7 anos. Câncer no fígado. Rápido demais. Um diagnóstico em setembro, um velório em novembro. O pai de Mariana, Seu Benedito, era um homem bom, mas o tipo de bondade que não sabe se defender. Ele amava a filha, mas ele também era fraco diante da solidão, e a solidão dele durou exatamente 18 meses antes de Valdirene aparecer. Valdirene tinha 41 anos quando entrou pela porta da casa de Seu Benedito com uma mala de cor marrom e um sorriso que parecia calculado com régua. Ela não tinha filhos. Tinha histórico, mas Seu Benedito não perguntou sobre histórico. Perguntou apenas se ela gostava de café forte, e como ela disse que sim, achou que era sinal suficiente. Eles se casaram em 3 meses. Mariana tinha 8 anos, ficou na janela do quarto olhando o bolo de casamento com o pensamento de que talvez aquilo ficasse bom, que talvez a Valdirene fosse diferente, que talvez ela ganhasse uma amiga, ou pelo menos alguém que não olhasse para ela como se ela fosse um problema herdado. Essa esperança durou aproximadamente uma semana. Não que Valdirene fosse cruel da forma que aparece nos filmes. Ela não gritava, não batia, não humilhava na frente de visita. Era mais sutil que isso, e por isso mais difícil de nomear. Era o prato que sempre tinha menos comida. Era o você não vai ao passeio porque tem lição para fazer quando lição já estava feita. Era o silêncio específico que ela fazia quando Mariana entrava num cômodo. Não ignorância,
Não ausência, mas uma presença deliberada que dizia: você não pertence aqui. Seu Benedito não o via. Ouvia e preferia não ver, que é diferente. Durante anos, Mariana aprendeu a ocupar o mínimo de espaço possível. Comia rápido, falava baixo, ia para a escola cedo e voltava tarde. Estudava no quarto com a porta fechada e a luz apagada às 9 da noite para não incomodar. Ela cresceu num canto da casa como uma planta que aprende a crescer torta para desviar das sombras. Mas cresceu, e foi na escola que ela encontrou Lucas. Lucas Ferreira tinha 24 anos, trabalhava numa oficina mecânica na saída da cidade e jogava futsal nas tardes de sábado. Ele era daqueles homens que não eram especialmente bonitos nem especialmente inteligentes, mas tinha uma qualidade rara. Ele olhava para as pessoas enquanto elas falavam. Olhava de verdade, sem olhar para o celular, sem olhar para o lado. E quando Mariana falava, ele ouvia de um jeito que ela nunca tinha experimentado antes, como se o que ela dissesse tivesse peso. Eles ficaram juntos por quase 2 anos. Ela não diria que foi o maior amor da sua vida, mas foi o primeiro espaço onde ela ocupou o tamanho real de si mesma. E isso, para quem passou anos encolhida, vale muito. O problema veio quando ela descobriu que estava grávida. Ela tinha 21 anos, 3 meses de gestação quando soube. E quando contou para Lucas com o coração na mão e o teste positivo dentro de um envelope de papel pardo, ele ouviu de verdade, como sempre fazia. Ouviu e ficou quieto por um longo tempo. E então disse uma coisa que ela nunca repetiu para ninguém. Eu não estou pronto para isso, Mari. Ela não respondeu na hora. Voltou para casa com o envelope amassado na bolsa e o mundo girando devagar. Não porque ele tivesse sido cruel. Não porque tivesse sido mentira. Mas porque quando você passa anos sendo problema de alguém e finalmente encontra um lugar que parece seguro, e então descobre que esse lugar também tem limite, essa dor tem um sabor particular. É o sabor de perceber que você continuou sendo problema, só que em outro endereço. Lucas tentou retomar contato algumas vezes. Deixou mensagem. Pediu para conversar. Mas ela não atendeu. Não porque estava com raiva. Estava. Mas não era isso. Ela não atendeu porque já sabia que ele não era o vilão da história. E não queria que ele se tornasse. Ela ia ter aquele filho sozinha. Já tinha decidido. O que ela não tinha decidido era como Valdirene receberia a notícia. Seu Benedito estava viajando quando Mariana chegou em casa com a barriga já aparente. 4 meses e meio. Aquele arredondamento que não dá mais para esconder com roupa larga. Valdirene estava na cozinha cortando cebola, ou pelo menos era isso que ela disse quando Mariana perguntou por que os olhos estavam vermelhos. O silêncio que veio depois do anúncio durou 45 segundos. Mariana contou. Então Valdirene enxugou as mãos no pano de prato azul, olhou para Mariana com aquela expressão que Mariana conhecia desde os 8 anos, e disse com uma voz que não era de raiva e sim de quem está resolvendo uma equação simples. Você vai ter que se virar. Não foi essa frase que quebrou Mariana. Ela já esperava algo assim. O que quebrou foi o que veio 3 meses depois, quando seu Benedito voltou da viagem, quando Valdirene contou a versão dela da história. Uma versão que Mariana nunca soube exatamente qual foi, porque seu pai nunca olhou nos olhos de novo do mesmo jeito. E quando, numa noite de quinta-feira de março com chuva começando a cair lá fora, Valdirene apareceu no quarto de Mariana com a sacola de supermercado já arrumada na mão e disse: aqui não tem espaço para mais um. E seu Benedito não estava em casa. Ou estava, e não saiu do quarto. Mariana nunca soube ao certo. E talvez seja melhor assim. Ela andou 3 quarteirões debaixo de chuva antes de parar numa padaria que estava fechando e pedir licença para usar o telefone. Ligou para a única pessoa que veio na cabeça. Sua tia Neide, irmã da sua mãe, que morava em Pará de Minas, com quem ela trocava mensagem no Natal e no aniversário, quando lembrava. Tia Neide atendeu no 3º toque. E quando Mariana disse tia, eu não tenho para onde ir com aquela voz sem choro, porque o choro ainda não tinha chegado. Neide ficou quieta por 2 segundos e então disse: escuta aqui, minha filha, eu tenho um lugar para te oferecer. Não é muito, não. Na verdade, é quase nada, mas é um teto. E por enquanto, teto é o que você precisa.
Tia Neide explicou sobre o sítio no dia seguinte, numa ligação de 30 minutos feita de uma banca de jornal, enquanto Mariana tomava um caldo de cana que o dono da banca ofereceu quando viu ela parada com a sacola verde e a barriga de 7 meses esperando a chuva passar. O sítio tinha sido do avô delas. Seu Maneco, um homem que Mariana mal lembrava. Só uma memória de criança de um senhor com chapéu de palha e cheiro de tabaco que sempre tinha um caramelo no bolso do colete. Ele tinha morrido 6 anos atrás. O sítio ficou na família. Ninguém quis tocar, ninguém quis vender, ninguém quis nada. Ficou parado. Mas tem casa lá. Tem água de poço. Tem um pedaço de terra que pode plantar, disse tia Neide. Olha, não vou mentir para você. Faz tempo que ninguém vai. Tá precisando de reforma. Bastante. Mas é seu. Enquanto você precisar, você vai reconstruir aquilo ou não vai. Mas pelo menos você não vai ficar na rua. Mariana perguntou quanto ficava de ônibus. 4h30, uma baldeação em Belo Horizonte. Ela tinha R$112 na carteira e um cartão de débito com R$48. O ônibus custava 87. Sobrariam R$73 para começar uma vida. Vai, disse tia Neide. Eu mando o que eu puder quando puder. Não é muito, mas alguma coisa. Mariana pegou o ônibus na manhã seguinte. Sentou no último banco porque era o único onde a barriga cabia sem incomodar o passageiro do lado. Durante 4h30, olhou pela janela a paisagem de Minas Gerais se transformando, cidade virando estrada, estrada virando pasto, pasto virando morro, morro virando aquele verde específico do interior que não tem nome exato, mas que você reconhece quando vê porque é o verde de um lugar que não tem pressa. Ela não pensou em Lucas. Não pensou em Valdirene. Não pensou no pai. Ficou a viagem inteira com a mão sobre a barriga, sentindo os movimentos lentos e preguiçosos do bebê, e pensando numa coisa que Dona Conceição dizia quando ela era pequena e tinha medo de alguma coisa. O medo não vai embora quando você está pronta. Ele vai embora quando você vai assim mesmo. O sítio ficava a 2 quilômetros da cidade de São Tomás das Pedras, um município de 8.000 habitantes, onde sinal de celular chegava torto e a padaria fechava às 18 horas. Uma vizinha chamada Dona Irene, que tia Neide tinha avisado sobre a chegada de Mariana, foi buscá-la no ponto de ônibus com uma Kombi vermelha de 1987 que fazia um barulho nos solavancos como se estivesse queixando de cada pedra do caminho. Dona Irene tinha 68 anos, cabelos brancos presos atrás, óculos com adesivo de preço ainda na lente esquerda e o hábito de falar pouco, mas olhar muito. Ela olhou para Mariana quando ela desceu do ônibus, olhou de cima a baixo, demorou nos olhos e disse apenas: "Você é a neta do seu Maneco?" "Sou." "Ele era um homem honesto", disse Dona Irene. "Entra na Kombi." Não houve mais apresentação que essa. Durante os 2 quilômetros de estrada de terra, Mariana foi olhando pela janela e a paisagem foi ficando cada vez mais quieta, cada vez mais distante, cada vez mais parada no tempo. As cercas eram velhas, as árvores eram grandes. O cheiro que entrava pela janela era de terra úmida e capim alto e alguma coisa que ela não soube nomear, mas que morava na memória de quando visitava o avô aos 4 anos. A Kombi parou diante de um portão de madeira que pendia torto na dobradiça. "Chegou", disse Dona Irene. Mariana abriu a porta do carro e desceu. E ficou parada. E olhou. A casa era uma coisa que alguém em outro contexto chamaria de cheia de história. Mas Mariana, naquele momento, com R$73 no bolso e o bebê chutando baixo, não estava em contexto de romantismo. Era uma casa de madeira pintada de amarelo, ou que tinha sido amarela em algum momento das últimas 3 décadas. Agora era uma coisa entre amarelo e cinza e verde de limo que subia pelas tábuas inferiores como uma subida lenta de rio. O telhado de telha de barro tinha 2 buracos visíveis dali de onde ela estava, um deles em cima do que devia ser a sala, outro em cima de um cômodo do lado. A varanda da frente tinha 3 tábuas apodrecidas no assoalho que cediam para baixo como bocas abertas. A janela da direita estava sem vidro, só o caixilho, com uma tela de mosquiteiro rasgada balançando no vento. O portão chiou quando ela empurrou. Dentro do quintal, o mato estava na altura do joelho. Havia um pé de laranja no centro que ainda tinha frutos, verdes, duros, mas tinha. Havia o esqueleto de um chiqueiro que devia ter sido desmontado e nunca foi embora de vez, as tábuas caídas em ângulo como algo que desistiu de vez. Havia uma bomba d'água enferrujada perto do poço.
E havia, num canto do fundo, o que devia ter sido uma horta, agora era só um retângulo de terra mais escura que o resto, como uma cicatriz no chão. Ela subiu os 3 degraus da varanda com cuidado, pisando nas tábuas firmes e desviando das podres. Empurrou a porta da frente, que não tinha chave, porque a fechadura tinha caído, e entrou na sala. O cheiro que veio foi de tempo parado, de coisa fechada, de madeira velha e umidade baixa e alguma coisa que não era exatamente ruim. Era só o cheiro de um lugar que não tinha recebido ar há muito tempo. Havia uma mesa de madeira no centro da sala com 3 cadeiras, uma delas com a perna quebrada, inclinada para a direita como uma pessoa que machucou o tornozelo. Havia um armário encostado na parede com a porta entreaberta. Havia uma prateleira com 3 garrafas vazias e um calendário de 2017, com a foto de uma cachoeira em Bonito. Havia, no chão, uma poça de água seca que tinha entrado pelo telhado em alguma chuva antiga e deixado uma mancha circular no assoalho como um fantasma de quando o lugar ainda estava sendo atingido. Mariana caminhou até o centro da sala e ficou parada. A tábua sob o pé direito rangeu de um jeito que atravessou o silêncio. Ela olhou para cima. Pelo buraco do telhado, lá no alto, ela conseguia ver um pedaço de céu. Azul, quieto, como se aquele buraco fosse proposital, uma janela de teto que alguém esqueceu de fechar. Ela ficou olhando o céu por aquele buraco por talvez 1 minuto inteiro. Então respirou fundo e disse em voz alta, para ninguém, para ela mesma, para o bebê que chutou exatamente nesse momento como se tivesse ouvido. Tá bom, pode ser aqui. Dona Irene esperou do lado de fora enquanto Mariana fazia o tour rápido. Havia 2 quartos, um maior, onde tinha um colchão velho em cima de um estrado de madeira, manchado mas inteiro, e um menor, que tinha sido usado como depósito, com caixas de papelão encharcadas, um baú de madeira trancado do qual não havia chave à vista. Havia um banheiro com vaso e chuveiro, o chuveiro com fio pelado, o vaso com a descarga que precisava ser acionada manualmente com o braço afundado na caixa. Havia uma cozinha com fogão de 2 bocas sem o botão de um deles, uma pia com a torneira pingando num ritmo constante como um relógio. Pim, pim, pim. Havia água no poço. Dona Irene confirmou isso quando Mariana veio cá fora e perguntou. Tem água? Tem luz? Disse a vizinha, erguendo o queixo pro fio elétrico que descia do poste. Não sei se a conta tá paga, mas tem um medidor. Você liga para a CEMIG amanhã. Tem comida aqui perto? Mercearia do Toninho abre às 6 da manhã. Você vai pela estrada de terra, vira na Guarita Velha. São uns 800 metros. Mariana olhou para o sítio. Olhou para o céu que estava virando laranja. Olhou para a barriga. Sentiu o bebê se mexer. Obrigada, Dona Irene. Ela disse. A velha a olhou por um momento. Você precisa de alguma coisa essa noite? Não. Tô bem. Dona Irene abriu a boca como se fosse dizer algo. Fechou. Acenou com a cabeça com uma expressão de alguém que respeita a mentira quando ela é necessária. Eu moro no sítio da Lomba. Você sabe onde é? Ela disse. Se precisar, vem. A Kombi foi embora pelo caminho de terra, fazendo aquele barulho de queixa nos solavancos. E Mariana ficou sozinha. Pela primeira vez desde que tinha memória, completamente sozinha. Sem a casa de Valdirene com seu silêncio hostil. Sem o apartamento de Lucas com seu afeto com prazo. Só ela, o sítio caindo aos pedaços e uma criança que ia chegar em 2 meses. A noite foi fechando rápido, como faz no interior em março. Ela entrou. Fechou a porta que não fechava de verdade. Pegou os 2 vestidos da sacola e botou debaixo do colchão. Não porque precisava de travesseiro, mas porque não queria que o colchão ficasse em contato direto com o estrado podre. Deitou com as mãos sobre a barriga. Do lado de fora, o vento no capim. Um sapo que começou a cantar lá perto do poço. O barulho de madeira do telhado se acomodando no frio da noite. E ali, sozinha, no escuro de um quarto que cheirava passado, Mariana chorou. Não de desespero. Não de arrependimento. Chorou como se estivesse soltando um peso que tinha carregado longe demais. Como se o choro fosse a única coisa honesta que ainda lhe restava fazer. Depois de um tempo, parou. Respirou fundo. Colocou a mão na barriga. A gente vai ficar bem, ela disse. O bebê chutou. Ela dormiu. O primeiro problema chegou no 3º dia.
Não o primeiro de verdade, porque nos primeiros dias os problemas chegaram como chegam sempre quando você começa um lugar, em pilha, um em cima do outro, sem pausa para respirar. No primeiro dia, descobriu que o fogão não funcionava porque o botão que faltava era justamente o do único bico que tinha conexão com o botão de gás. Sem botão, sem chama. Almoçou com biscoito de água e sal e uma laranja verde do quintal que estava azeda o suficiente para fazer o olho doer. No segundo dia, foi à mercearia do Toninho. Encontrou um homem de uns 50 anos com um avental sujo e a desconfiança específica de quem já vendeu fiado de Mai. Desaprendeu a reconhecer rosto de necessidade. Ela comprou arroz, feijão, fubá, sal, óleo, 3 latas de sardinha e um pacote de biscoito. Gastou R$ 42 dos 73. Quando chegou em casa, reparou que não tinha panela. Só achou depois, no armário da cozinha, enterrada no fundo atrás de um saco de farinha embolorado, uma panela de alumínio amassada, mas sem buraco. No terceiro dia, acordou com dor na lombar que não era do colchão, ou não era só do colchão. Era aquela dor específica da gestação avançada que sobe pela coluna como fogo lento. Ficou deitada por 1 hora sem conseguir se levantar direito, e quando conseguiu, levou mais meia hora para chegar na cozinha. Esse foi o dia em que começou a lista. Ela pegou o caderninho de receitas da mãe, que tinha algumas páginas em branco no final, e sentou na mesa da sala com a caneta que havia no bolso do vestido, e começou a escrever o que precisava ser feito. Não era uma lista de sonhos, era uma lista de sobrevivência. Consertar botão do fogão, tampar buraco do telhado, limpar mato do quintal, verificar poço, ligar para a CEMIG, descobrir o que tem no baú, plantar alguma coisa. Ela olhou para a lista, olhou para a barriga, fechou o caderninho e foi começar. A conta de luz estava atrasada há 2 anos. Isso ela descobriu quando ligou para a CEMIG com o celular de Dona Irene, porque o seu tinha acabado a bateria e o carregador estava em algum lugar que não era ali. A atendente foi simpática, mas firme. Havia um débito de R$ 942 no CPF do espólio do falecido maneco Augusto da Souza. Sem quitação, sem religação. Mariana ficou parada com o telefone de Dona Irene na mão. R$ 942. Ela tinha R$ 31. Tem como parcelar? Ela perguntou. Pode parcelar em 12 vezes, mas precisa de CPF de um titular ativo. Eu sou neta do titular. Precisa de documento comprobatório de herança ou carta de cessão de posse. Mariana agradeceu e desligou. Dona Irene, que estava ouvindo da cozinha sem fingir que não estava, apareceu na porta com uma expressão cautelosa. Quanto está devendo? Mariana disse o valor. A velha assobiou baixinho. Seu maneco nunca foi bom com papel, ela disse. Ele pagava na mão, mas quando ficou doente no final, essas contas foram se acumulando. A senhora sabe de mais alguma dívida? Dona Irene cruzou os braços e olhou para o teto. Tem a conta do adubo, que ele devia para o Armindo da cooperativa. Não sei o valor, faz tempo. E tinha um empréstimo pequeno num banco. Não sei se ainda existe ou se prescreveu. Mariana fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, disse. Obrigada, Dona Irene. Posso cobrar o meu celular aqui? A velha pegou o carregador sem responder e plugou na tomada da sala. Naquelas primeiras semanas, a relação com os vizinhos foi de distância respeitosa. Não era hostilidade, era a desconfiança do interior com que não é familiar. Mariana era uma moça da cidade, grávida, sozinha, que tinha chegado de repente num sítio que estava parado há anos. As pessoas olhavam, comentavam. Ela sabia que comentavam porque, às vezes, na mercearia do Toninho, a conversa parava quando ela entrava e, quando saía, recomeçava. Só 2 vizinhos foram diferentes. Dona Irene, que já mencionamos, e um homem chamado seu Zé Bento, 70 anos, perna manca de um acidente antigo num trator, morador da propriedade que ficava do lado leste do sítio do seu maneco. Ele apareceu na 4ª semana sem avisar, bateu na porta de madeira e quando Mariana abriu, ele ergueu uma sacola e disse: trouxe umas mudas de coentro e cebolinha. Seu maneco sempre deixou plantar um canto da horta dele quando a minha secava. Achei que você devia saber. Mariana ficou olhando para o homem. Pode continuar plantando, ela disse. Ele fez um sinal com a cabeça que podia ser agradecimento ou acordo. Você sabe plantar alguma coisa? Ele perguntou. Não,
Ela admitiu. Quer aprender? Quero. Foi assim que começou. A gravidez, nessa época, estava entrando em fase delicada. Mariana tinha feito uma consulta de pré-natal ainda em Pouso Alegre, mas não tinha retornado. Aqui em São Tomás das Pedras havia um posto de saúde que funcionava 3 dias por semana com um médico itinerante. Na terceira semana, ela foi. A médica que a atendeu, doutora Fernanda, tinha uns 35 anos, cabelo preso e aquele jeito direto de quem examina muita gente e não tem tempo sobrando, mas não perde a atenção. Ela fez o exame, mediu a barriga, ouviu o coração do bebê com o estetoscópio. Bebê tá bem, ela disse, mas você tem pressão. Não alta o suficiente para internar, mas precisa de cuidado. Muito líquido, sem sal em excesso, repouso quando der. E precisa fazer ultrassom. Tem que ir até Pará de Minas para isso. Quanto custa? No SUS é gratuito, mas a fila é grande. Deve levar umas 3 semanas. 3 semanas? Você tem algum plano? Não. A doutora Fernanda notou algo no prontuário. Eu ponho como prioridade. Com a pressão, precisa ser rápido. Mariana saiu do posto com uma lista de orientações, um frasco de vitaminas prescrito e a consciência clara de que havia um bebê vindo e um relógio correndo. Então veio a tempestade. Era um domingo de noite, 3 semanas depois de ela ter chegado. Mariana estava no quarto quando o céu escureceu de um jeito diferente. Não o escuro da noite, mas um escuro de pano grosso, pesado, aquele escuro que tem cor própria antes da chuva grande. O vento que veio antes chuva era quente e cheirava a terra e a metal. Ela não dormia. Tinha passado a tarde tampando o buraco do telhado da sala com pedaços de lona plástica que seu Zé Bento tinha dado. Amarrou com arame e rezou. Mas o buraco do outro cômodo ela ainda não tinha conseguido resolver. Não havia material, não havia dinheiro, não havia braço. A chuva começou às 10 da noite e foi crescendo. Às 11, era uma coisa diferente. Era chuva de verdade, aquela chuva do interior de Minas que vem com trovão e raio e o barulho no telhado de telha de barro que parece que o mundo está desabando em granizo. Mariana ficou sentada na cama ouvindo. Então ouviu um rangido, depois um estalo, e depois o barulho inconfundível de madeira se partindo. Não lentamente, não em gemido, mas num craque seco que atravessou a noite. Ela levantou com dificuldade e foi até a sala. A lona tinha segurado. Mas o cômodo do depósito, o quarto menor, não tinha. Parte do telhado tinha cedido. Não o telhado inteiro, mas uma seção grande o suficiente para que a chuva entrasse em cascata e encharcasse o chão. As caixas de papelão que ainda estavam lá viraram massa encharcada. A água escorria pelo assoalho. E o baú de madeira que estava naquele quarto, estava encharcando. Mariana entrou no cômodo no meio da chuva que caía pelo teto. Pegou o baú pelos 2 lados, pesado demais para carregar sozinha, e começou a arrastar pelo assoalho encharcado. Com a barriga de 8 meses, com a lombar doendo, com a chuva batendo nas costas pelo buraco aberto. Arrastou até a sala. Ficou parada, encharcada, ofegante. Olhou para o baú, olhou para a barriga. Respirou. Então foi buscar a panela de alumínio e posicionou embaixo do maior ponto de goteira. E ficou ouvindo o barulho da chuva. Pim, 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 que misturava com o sapo lá fora que ainda cantava, imperturbável, como se isso tudo fosse apenas mais uma noite normal na terra. Depois ela foi pro quarto. Ficou deitada com a mão na barriga, com a roupa molhada que ela não trocou porque estava cansada demais. Precisamos de uma reforma, ela disse pro bebê. Uma longa pausa. Mas primeiro a gente precisa passar essa noite. E passou. O baú ficou na sala por 4 dias antes de Mariana tentar abrir. Não por esquecimento. Era que a chave não existia e ela tinha outras urgências. Tapou o telhado com a ajuda de seu Zé Bento, que apareceu na manhã seguinte à tempestade sem que ela pedisse, com um pacote de telhas que ele tinha guardado de uma reforma antiga. Eles trabalharam a manhã inteira, ela segurando embaixo, ele subindo pelo escadote com a perna manca e a determinação tranquila de quem já fez isso muitas vezes. Obrigada, ela disse quando terminou. Seu avô me ajudou anos, ele disse, como se fosse explicação suficiente. Foi seu Zé Bento que abriu o baú, não com chave. Com o arame grosso que ele dobrou e girou na fechadura com uma paciência de quem aprendeu esse jeito porque na roça não se espera chaveiro. O baú abriu com um clique cansado de coisa que não abria há muito tempo.
Mariana ficou parada na soleira enquanto seu Zé Bento levantava a tampa. O cheiro que saiu era de papel velho cedro e um pouco de naftalina. Dentro havia cadernos. Uma pilha de cadernos de capa dura, pretos, alinhados com cuidado. E embaixo dos cadernos, embrulhada em um pano de algodão branco já amarelado, uma lata de mantimento selada. Seu Zé Bento pegou a lata. Pesou na mão. Não é comida, ele disse. Como sabe, não balança. Mariana pegou a lata. Balançou. Sem barulho. Abriu. Estava selada com fita isolante em volta da tampa, que cedeu com algum esforço. Dentro havia dinheiro. Não uma fortuna, mas dinheiro real, físico, notas dobradas, cédulas de 50 de 100, algumas de 10, embrulhadas em grupos com elástico. Mariana as tirou e contou ali, na sala, com seu Zé Bento parado do lado olhando para fora da janela com o tato de não olhar diretamente. R$ 4.200. Ela ficou olhando as notas na mão por um longo momento. Por que ele escondia isso? Ela perguntou, sem ter certeza de quem estava perguntando. Seu maneco não confiava em banco, disse seu Zé Bento, ainda olhando para fora. Ele nunca confiou. Desde que o banco da cidade fechou lá pelos anos 90, ele guardava o que podia em casa. E os cadernos? O velho virou para olhar os cadernos. Não sei. Você que vai descobrir. Os cadernos eram o diário do seu maneco. Não um diário de sentimentos, era um caderno de sítio. O tipo que agricultor antigo fazia. Registro de plantio, de safra, de período de chuva, de terra boa, de terra ruim. Cada página tinha a data, o que tinha sido plantado, o que tinha dado, o que tinha falhado. Mas nos últimos cadernos, os mais recentes, o de quando ele já estava ficando velho e a letra estava mais trêmula, havia mais. Havia observações, reflexões. Às vezes uma frase solta que parecia tirada de um livro, mas era dele mesmo. Mariana leu um trecho numa noite. A terra não mente. Você trata ela bem, ela te devolve. Você ignora, ela fecha. É como gente, mas mais honesta. Ela releu. Pegou o caderninho de receitas da mãe. Abriu na última página em branco. Copiou a frase. Depois ficou olhando para o quintal pela janela. O pé de laranja. A horta abandonada. A terra escura que tinha memória de décadas de plantio dentro dela. Ela não era agricultora. Não sabia quase nada de roça. Tinha passado a vida inteira na cidade. Mas tinha seu Zé Bento do lado. Tinha os cadernos do avô. Tinha R$ 4.200 que não eram fortuna, mas eram começo. E tinha uma coisa que ninguém tinha dado para ela, mas que ela tinha carregado a vida toda sem saber. Uma teimosia quieta, aquela que não grita, não discute, apenas continua. O que veio depois dessa descoberta não foi uma transformação instantânea. A vida não funciona assim, e Mariana sabia disso melhor que ninguém. R$ 4.000 no interior de Minas podem durar muito se você sabe usar, e podem desaparecer num mês se você não presta atenção. Ela prestou atenção. Primeiro, quitou a conta de luz. R$ 670 negociados depois de 2 horas na fila da agência de Pará de Minas com a barriga e o prontuário médico que a doutora Fernanda tinha assinado. A atendente olhou para ela, olhou para a barriga e fez o desconto de 30% que estava na tabela de vulnerabilidade social, sem que Mariana precisasse pedir. A luz voltou na mesma tarde. Quando o interruptor da sala acendeu pela primeira vez, a lâmpada, velha, amarelada, mas inteira, iluminou a sala. Mariana ficou parada olhando ela por um longo momento com uma expressão que ela não saberia descrever, mas se por dentro era alguma coisa entre alívio e vitória. Segundo, comprou sementes. Isso foi com seu Zé Bento, que foi com ela à cooperativa e negociou com o Armindo, que reconheceu o nome de seu maneco e aceitou liquidar o débito antigo por um valor menor, por conta do tempo e do respeito ao falecido. Compraram sementes de milho, feijão, abóbora, quiabo e machixe. Compraram calcário para corrigir o solo. Compraram o adubo que seu Zé Bento indicou. Terceiro, reformou o que era urgente. Tábuas da varanda, a fechadura da porta, o botão do fogão, que custou R$ 8 numa ferragem e que ela própria instalou com um tutorial que achou no YouTube usando o Wi-Fi do posto de saúde. E quarto, começou a preparar a terra. Isso aconteceu 3 semanas antes do parto. Eu preciso que você entenda o que é preparar terra grávida. Não é que ela ficou cavando. Não ficou.
Seu Zé Bento cavou, mas ela estava lá. Estava com as mãos na terra. Aprendia como se mede o pH com o calcário. Aprendia qual lado do sol recebe a horta melhor. Aprendia o ritmo, que o interior tem seu próprio ritmo e você não apressa a terra, você se adapta a ela. Ela que tinha passado 22 anos aprendendo a ocupar o mínimo de espaço possível. Aqui, a terra pedia que ela ficasse, que ela afundasse as mãos, que ela sujasse os joelhos, que ela fosse grande o suficiente para abastecer aquele lugar de cuidado. Ela foi. E num fim de tarde, enquanto estava ajoelhada na terra plantando as primeiras mudas de feijão que seu Zé Bento tinha preparado, com as mãos sujas até o cotovelo, o sol virando vermelho lá no horizonte do pasto, os sapos já começando a cantar perto do poço, ela sentiu uma coisa que não conseguiu nomear na hora. Só mais tarde, na cama, com a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer de um jeito que tinha mudado nas últimas semanas, não mais os chutes de antes, mas uma pressão suave, como se ele estivesse se acomodando, se preparando. Ela entendeu o que era. Ela sentia que pertencia, não à casa, não ao sítio, mas àquele ato, aquela escolha, aquele gesto de colocar uma semente na terra sem garantia de que ia brotar, mas com a convicção de que ia regar. Isso, ela pertencia a isso. E isso era suficiente para continuar. O trabalho de parto começou numa terça-feira de manhã, cedo, quando o céu ainda estava aquele azul acinzentado de antes do sol. Mariana acordou com uma contração que ela reconheceu não pelo livro. Ela não tinha lido nenhum livro de gestação. Tinha sido tudo na conversa com a doutora Fernanda e no que ela lembrava de ter ouvido por aí, mas pelo corpo. O corpo sabe. Ele avisa de um jeito que não é parecido com nenhuma outra dor. Ela ficou deitada por uns minutos. Contou o tempo entre as contrações. 8 minutos. Se levantou. Se vestiu. Pegou a bolsinha que tinha preparado uma semana antes. As coisas do bebê que tia Neide tinha mandado pelos correios. Pequenas, dobradas com cuidado. Pegou o caderninho da mãe. Pegou as notas que sobravam. Então foi até a janela e olhou para o quintal. Os pés de feijão tinham brotado havia 2 semanas. Eram fileiras verdes e alinhadas, pequenas mas firmes, aquela firmeza de coisa que ainda vai crescer muito. O pé de laranja estava com flores, flores brancas, perfumadas, que enchiam o ar de manhã com aquele cheiro que mistura doce com verde. O quiabo já tinha uns 20 centímetros. Ela olhou isso tudo por um momento com a próxima contração chegando. 7 minutos. Respirou fundo. Vou buscar a dona Irene, ela disse para a janela, para o sítio, pro bebê. Você pode segurar mais um pouco. Dona Irene chegou em 20 minutos. Chamou a doutora Fernanda pelo celular, que por sorte estava em São Tomás naquele dia. Seu Zé Bento ficou do lado de fora da casa andando de um lado para o outro com a perna manca num ritmo que não era de impaciência, era de solidariedade, aquela presença silenciosa de quem fica porque sente que precisa ficar. O parto durou 6 horas. Não vou descrever cada uma com os detalhes clínicos. Não porque não importam. Importam muito. Qualquer pessoa que passou por isso sabe que importam. Mas porque o que importa aqui é o que aconteceu às 13 horas, 42 minutos de uma terça-feira de abril, quando a doutora Fernanda colocou um bebê com 2 quilos e 900 gramas no peito de Mariana. Um menino, com os olhos meio fechados e as mãos abertas como se estivesse pedindo alguma coisa. Com um cheiro que ninguém consegue descrever direito, aquele cheiro de bebê recém-nascido que é ao mesmo tempo o cheiro mais familiar e o mais novo que existe. Mariana ficou olhando para o filho por um longo tempo. Não disse nada, só ficou olhando. Dona Irene, que estava do lado, teve que sair do quarto com o pretexto de buscar água. Seu Zé Bento, que ninguém avisou lá fora, ouviu o choro do bebê e tirou o chapéu de palha. Ficou com ele na mão, parado, olhando para a terra. Mariana ficou olhando para o filho até ele abrir os olhos, olhos escuros, como os dela, e olhar de volta com aquela expressão dos recém-nascidos que não é exatamente olhar, mas é alguma coisa que você sente como olhar. Ela disse o nome em voz baixa, Maneco, em homenagem ao avô que deixou a terra, os cadernos e 4.000 reais escondidos numa lata. Os meses que se seguiram ao nascimento de Maneco foram os mais difíceis e os mais ricos da vida de Mariana. Difíceis porque não há nada mais exaustivo que um bebê recém-nascido e uma fazenda que precisa de atenção, ao mesmo tempo, com apenas um par de mãos.
Difíceis porque o dinheiro foi ficando curto de novo enquanto a safra ainda não tinha chegado. Difíceis porque houve uma semana em que Feijão ameaçou uma praga e ela passou 3 noites sem dormir, lendo os cadernos do avô e os artigos de site de agricultura que ela acessava no Wi-Fi da mercearia do Toninho, que tinha passado a deixar ela usar depois que ela deu para ele 1 quilo de quiabo que tinha colhido. Mas ricos porque a terra começou a dar. Primeiro o quiabo, que cresceu rápido e farto. Depois o feijão, que sobreviveu à praga com o tratamento que ela aprendeu nos cadernos, um caldo de alho e sabão caseiro que seu maneco usava. Depois a abóbora, que brotou vigorosa num canto do quintal e se espalhou pelas cercas com aquelas flores laranja que pareciam lanternas de festa. Seu Zé Bento continuava aparecendo. Não todo dia, não com hora marcada, mas com uma frequência de quem está de olho. Às vezes chegava com ferramenta, às vezes com uma muda que achou, às vezes apenas para olhar a horta e fazer comentários curtos que valiam muito. Esse feijão vai bem, ele disse numa manhã, com o bebê maneco no colo enquanto Mariana capinava. O avô plantava aqui por quê? Ela perguntou, sem parar o que fazia. Porque a terra aqui é boa. É terra de várzea, retém a umidade. Seu maneco sabia escolher chão. Eu quero plantar mais coisa. O que mais? Milho. E uma horta de tempero para vender. Ele ficou quieto considerando. Você vai precisar de mais água. O poço aguenta, mas vai precisar de um sistema melhor. Tem que instalar uma bomba elétrica. Quanto custa? Uns R$ 500 a bomba. A instalação você aprende a fazer. Mariana ficou quieta. Eu vendo quiabo essa semana, na feira de Pará de Minas. Ela disse, vejo quanto dá. Deu R$ 340. E ela vendeu toda a produção em 2 horas. A casa foi se transformando junto com a roça. Devagar, como tudo que é real. Não uma reforma de programa de TV onde em 48 horas está tudo diferente. Era uma tábua de varanda trocada numa semana. Uma telha colocada na outra. A parede da cozinha caiada com cal que ela comprou numa ferragem e aplicou ela mesma enquanto o maneco dormia na esteira no centro do cômodo. Ela aprendeu a usar o ferro de arco. Aprendeu a cortar madeira. Aprendeu a misturar massa corrida. Não porque alguém ensinou, porque ela precisava e foi aprender. Tinha vídeo no YouTube para tudo, e ela assistia de noite, com o bebê mamando, a luz fraca do celular iluminando a tela enquanto lá fora o sítio dormia. Havia uma satisfação particular que ela descobriu nessas noites, a satisfação de aprender a fazer algo com as próprias mãos. Não a satisfação barulhenta que se conta em voz alta, era uma satisfação quieta, densa, que ficava dentro do peito como um caroço de fruta que não vai embora. Era a satisfação de quem sabe que, se tudo der errado de novo, ela sabe fazer isso. Sabe plantar, sabe reformar, sabe acordar às 4 da manhã e tocar o dia mesmo quando o dia é pesado. Ninguém mais podia tirar isso dela. E num país onde mulheres como elas são treinadas a vida toda a depender da permissão de alguém para existir, descobrir que você não precisa mais disso tem um sabor que não tem nome, mas que muda tudo. Tia Neide veio visitar quando o maneco tinha 2 meses. Chegou de ônibus, com uma mala de rodinhas, uma expressão de quem estava preparado para encontrar uma situação pior do que estava. Quando desceu da Kombi de Dona Irene, que havia virado o táxi oficial da região para Mariana, e viu o quintal, parou. As fileiras de feijão, o quiabo alto, a abóbora tomando a cerca, as flores no pé de laranja agora transformadas em frutas, pequenas, verdes, mas ali. Minha filha, disse tia Neide com uma voz que tinha muita coisa dentro. Entra, disse Mariana. Tem café. Tinham, de verdade. Café passado no coador, com açúcar e um bolo de fubá que Mariana tinha feito com a receita do caderninho da mãe, a tinta um pouco desbotada, mas legível. Elas ficaram na mesa da sala, que agora tinha as 4 cadeiras consertadas, com o maneco dormindo num berço improvisado que seu Zé Bento tinha feito de uma caixa de madeira e uma espuma cortada. Tia Neide bebeu o café, olhou a sala, olhou o teto sem buraco, olhou a janela com vidro novo, comprado numa segunda mão em Pará de Minas. Não era o tamanho exato, ficou apertado no caixilho, mas segurava o vento. Seu avô ficaria orgulhoso, ela disse por fim. Mariana não respondeu de imediato. Eu não fiz isso para ele, ela disse eventualmente. Fiz para mim.
Tia Neide assentiu como se já soubesse que era exatamente isso que ela ia dizer. Foi num sábado de outubro, 7 meses depois de Mariana ter chegado ao sítio. O maneco tinha 5 meses, já sentava apoiado, olhava tudo com aqueles olhos grandes e atentos que Mariana achava que eram dela, mas que às vezes, num ângulo específico, lembravam o seu maneco da foto que ela tinha encontrado num dos cadernos. Era dia de feira em Pará de Minas. Mariana foi com sua banca, que agora era uma tábua em cima de 2 cavaletes com uma lona vermelha embaixo para dar cor. Ela vendia feijão em saca, quiabo, abóbora, maxixe e, desde o mês anterior, tempero fresco, coentro, cebolinha, salsinha, hortelã. Tudo do sítio, tudo orgânico. Ela não tinha certificação, mas sabia que era, e os clientes que voltavam toda semana também sabiam. O maneco ficava atrás da banca em um cercadinho improvisado de grades de madeira que seu Zé Bento tinha feito, sentado na esteira, com os brinquedos que tia Neide tinha mandado. Era um sábado bom. O sol estava alto, mas com uma brisa. A banca estava quase no fim. Ela estava calculando que ia embora mais cedo. Então ela viu. Estava de costas, arrumando as caixas, quando ouviu a voz. Não foi o nome. A voz não disse o nome. Mas Mariana reconheceu aquela voz antes de se virar. Reconheceu a entonação. O jeito como as sílabas ficam planas quando a pessoa não está perguntando de verdade, está avaliando. Ela virou. Valdirene estava de pé a 2 metros da banca, com uma bolsa de couro castanha no braço e um vestido floral que parecia recém-passado. Ela estava olhando para Mariana com aquela expressão, a mesma de sempre, a de quem está resolvendo uma equação simples. Ao lado dela, um passo atrás, o pai de Mariana, seu Benedito, com cabelos mais brancos do que ela lembrava e uma expressão que não era da Valdirene. Era uma expressão diferente que ela não soube ler de imediato. Silêncio. Não aquele silêncio de teatro que dura um segundo antes do diálogo. Um silêncio real, com as pessoas da feira passando, com o vendedor de cocô verde ali do lado gritando o preço, com o sol batendo na lona vermelha e o maneco fazendo barulhinho contente atrás da banca. Foi o barulho do maneco que quebrou. Valdirene olhou para o cercadinho. Viu o bebê. Alguma coisa cruzou o rosto dela que Mariana não conseguiu ler. Não era ternura, mas também não era o que ela esperava. Seu Benedito deu um passo à frente. Mariana, ele disse. Ela ficou parada. Não foi a voz do pai que a fez parar. Foi a percepção súbita de que ela não estava com raiva. Não estava nervosa. Estava completamente calma. Uma calma que não era frieza, era solidez. Era o tipo de calma que você ganha quando percebe que não precisa mais da aprovação de ninguém para saber que está no lugar certo. Oi, pai, ela disse. A Valdirene olhou para a banca, pro quiabo, para a sacolinha de tempero com um papelzinho, escrito à mão que ela mesma fazia, para a lona vermelha, e depois olhou para Mariana de um jeito que, pela primeira vez em 22 anos, não era uma equação. Era uma pergunta. Você tá bem? Perguntou seu Benedito. Tô. O menino tá bem também. O pai olhou para o maneco com uma expressão que Mariana não viu na infância inteira. Era uma expressão de peso. De alguém que está carregando alguma coisa há meses, está cansado do peso. Eu precisava de te ver, ele disse. Mariana pegou uma sacola vazia e começou a dobrar com calma. Você me viu, ela disse sem agressividade, sem frieza, com o mesmo tom de fato que se usa para dizer que o céu está azul. A Valdirene ficou olhando para o maneco por mais um momento. Então disse, e Mariana não esperava isso, não naquele tom, não daquela voz. Ele está parecido com o seu maneco. Mariana parou de dobrar a sacola. Olhou para a madrasta. Aquilo não era uma declaração de paz. Não era um pedido de desculpa. Valdirene não era o tipo de pessoa que pede desculpa, e Mariana sabia disso. Mas era alguma coisa. Era um reconhecimento. Uma fisga de humanidade no lugar onde Mariana tinha aprendido a não procurar. Ela ficou olhando para a mulher por um momento. Depois pegou uma sacola de quiabo que ainda estava na banca e estendeu para a madrasta. Colhido ontem, ela disse. Valdirene ficou olhando para a sacola. Pegou. Ficou segurando como se não soubesse direito o que fazer com ela. Seu Benedito se aproximou. Chegou até o cercadinho. Abaixou com dificuldade de joelho. Tinha artrite. Mariana se lembrou. Ele sempre teve artrite no joelho direito e ficou olhando para o maneco.
O bebê olhou de volta com aqueles olhos grandes. E de repente, sem que ninguém pedisse, sem que nada justificasse além da lógica própria dos bebês que ainda não aprenderam a desconfiar de estranhos, o maneco sorriu para ele. Seu Benedito ficou muito quieto por um longo tempo. Quando levantou, os olhos estavam vermelhos. Não disse nada. Mariana também não disse. Havia coisas que precisariam ser ditas eventualmente. Conversas difíceis, explicações, talvez perdões ou talvez só entendimentos. Tudo isso ia vir ou não ia vir, na velocidade que a vida determina. Ela não ia forçar, não ia ceder além do que era saudável, mas também não ia fechar a porta de vez, porque portas fechadas a vida toda cansam as mãos. Valdirene fez uma coisa que Mariana não esqueceu. Enquanto seu Benedito se endireitava, Valdirene olhou uma última vez para a banca, para as sacolinhas, para o sítio que Mariana tinha construído ali naquela tábua sobre 2 cavaletes, naquela presença calma de quem sabe que vale o que tem. E disse, em voz tão baixa que Mariana quase não ouviu: "Você foi melhor do que eu esperava." Não era elogio, não era pedido de desculpa. Era reconhecimento, tardio, insuficiente, mas real. Mariana não respondeu. Deixou a frase ficar no ar onde ela foi dita. E continuou, dobrado a sacola. Eles foram embora 20 minutos depois. Não com promessas, não com planos. Seu Benedito ficou com o número dela. Disse que ia ligar. Talvez ligasse, talvez não. Mariana não colocou expectativa nem de um lado nem de outro. O que ela sentiu quando a figura deles foi sumindo no movimento da feira foi uma coisa que levou um tempão para nomear. Era leveza. Não a leveza de ter resolvido algo, mas a leveza de perceber que aquilo não precisava mais de resolução para ela estar bem. Que ela tinha saído da sombra daquela casa não porque a casa tinha mudado, mas porque ela tinha ficado grande demais para caber nessa sombra. O maneco começou a choramingar atrás da banca. Ela o pegou no colo. Ficou ali, no meio da feira barulhenta, com o filho no braço e o sol batendo nas sacolinhas de tempero e o cheiro de coentro fresco e a satisfação quieta de quem terminou a conta no zero e ainda assim saiu na frente. Era novembro quando a primeira grande safra ficou pronta. Não era uma fazenda. Não era aquela coisa de documentário com trator e silo e caminhão na estrada. Era um sítio pequeno, de 1 hectare produtivo, que uma mulher de 22 anos tinha retirado do abandono com as mãos, com os cadernos de um avô morto, com a ajuda de um velho de perna manca e uma vizinha de óculos com adesivo de preço, e com uma teimosia que não fazia barulho, mas não parava. A horta tinha 12 tipos de tempero. O roçado tinha milho, feijão, abóbora. Havia o quiabo, que era o carro-chefe, que ela já vendia para 2 restaurantes em Pará de Minas que tinham pedido fornecimento fixo. Havia o pé de laranja que no mês anterior tinha dado os primeiros frutos maduros. Ela tinha comido primeiro ali mesmo no quintal, em pé, com o suco escorrendo pelo queixo, e aquele sabor tinha um gosto que não era só de laranja. A casa tinha sido pintada de branco em outubro. Ela mesma, de escadinha, com o maneco engatinhando no quintal embaixo, vigiado pela dona Irene, que ficou na cadeira reclamando que ela estava subindo alto demais com a criança tão pequena. A varanda estava inteira, sem tábua podre, sem buraco. A janela tinha vidro. A porta fechava com chave. Numa tarde de novembro, com o sol daquela cor que o interior de Minas sabe fazer, laranja com dourado misturado, o tipo de cor que parece pintada, mas é real, Mariana saiu pela porta da frente e ficou parada na varanda. O maneco estava nos seus pés, de pé, segurando a grade da varanda com as 2 mãos, olhando para o quintal com aquela expressão de bebê que está descobrindo o tamanho do mundo. O capim do quintal estava baixo e aparado. As fileiras de tempero na horta ficavam visíveis aqui, verde escuro, verde claro, verde quase azul. O pé de laranja estava pesado de frutos. Lá no fundo, perto da cerca, seu Zé Bento estava de costas ajeitando o sistema de irrigação que haviam instalado na semana anterior, com o chapéu de palha contra o sol e a perna manca apoiada no ângulo que ele mesmo dizia que não doía, mas se qualquer um via que doía. Mariana respirou. O cheiro que entrou foi terra molhada do rego de irrigação, coentro, laranja, madeira quente de varanda no sol da tarde. Era um cheiro que ela não sabia que ia reconhecer como dela, mas era. Era o cheiro do lugar que ela tinha construído e que ela carregava agora como se sempre tivesse sido o endereço certo, como se ela tivesse simplesmente demorado para encontrar.
O maneco virou o rosto para ela. Abriu o sorriso que ele tinha, desdentado, imenso, sem reserva nenhuma. Ela abaixou, pegou ele no colo, virou de frente para o quintal. Isso aqui é teu, ela disse em voz baixa, não para o filho, não para si mesma, mas para o ar entre eles dois. Uma pausa. E meu. Não houve uma epifania grandiosa. Não houve uma frase que resolveu tudo. Não houve um momento onde o passado desapareceu e o futuro chegou perfeito. A vida da Mariana continuou sendo trabalho. Continuou sendo acorda às 5 e vai. Continuou sendo calcular o dinheiro, cuidar do filho, cuidar da terra, cuidar de si mesma, que é sempre o mais difícil, sempre o último da lista, sempre o que você esquece até não conseguir mais esquecer. Mas havia uma diferença que ela notava toda manhã quando abria os olhos. Acordava no lugar que era dela, não do pai, não da Valdirene, não do Lucas, dela, construído com as próprias mãos, plantado com o próprio suor, reformado com a própria decisão. E havia uma diferença no jeito que ela acordava. Não era mais aquele acordar de quem precisa se preparar para um dia de resistência. Era o acordar de quem tem que fazer e quer fazer, que é diferente, que é completamente diferente. Há uma frase que o seu maneco escreveu num dos últimos cadernos, com a letra trêmula mas firme. Não planto para mim, planto porque a terra pede. E quando você faz o que a terra pede, ela te deixa ficar. Mariana copiou essa frase no caderninho da mãe, embaixo da que já tinha copiado antes. E embaixo das duas, escreveu a própria. Não uma frase bonita, não uma frase para ninguém ler. Escreveu apenas: fiquei. O sol foi descendo devagar naquela tarde de novembro. O maneco adormeceu no colo dela ainda na varanda, com o peso de bebê que é um peso particular. Quente, pesado de uma forma que não é incômodo, que é presença. Lá no fundo, seu Zé Bento agitou uma última coisa no sistema de irrigação, endireitou, olhou para o trabalho por um momento, tirou o chapéu, se enxugou com o pano que carregava no ombro. Olhou para Mariana na varanda. Ela acenou com a cabeça. Ele devolveu o aceno e foi embora pelo caminho de terra com a perna manca e o passo firme de quem terminou o dia com o trabalho feito. A Kombi de Dona Irene passou na estrada ao longe, levantando uma nuvem de poeira alaranjada que o sol tingiu de dourado antes de se dissipar. O sapo começou a cantar perto do poço. O último raio de sol atravessou a copa do pé de laranja e pingou de fruta em fruta antes de tocar o chão. E Mariana ficou ali, na varanda que ela mesma havia consertado tábua a tábua, com o filho dormindo no colo, olhando para o sítio que tinha chegado caindo aos pedaços que agora estava de pé, não perfeito, nunca perfeito, mas de pé, firme, vivo, com cheiro de terra, de coentro e de laranja madura. De pé, como ela,